Boa noite, meu Juazeiro. Boa noite, Cariri. Boa noite, meu Ceará. Está começando a partir de agora mais uma edição de O Duelo. Todo mundo jura amar a democracia, mas poucos aceitam o que ela cobra em troca. Democracia não é conforto, é tensão permanente, é choque de visões, é ver o mundo com prismas diferentes, é ouvir o que incomoda e responder com argumento, não com rótulo. Aqui ninguém fala para agradar torcida. Convicção não vive de aplauso e discurso bonito não sobrevive sem coerência. No O Duelo, a ideia é entrar em campo sem blindagem. Quem sustenta, permanece. Quem tropeça, cai sozinho. Direita e esquerda, sem edição, sem anestesia, sem medo do contraditório. Isso não é gritaria, é método, é confronto racional, sob pressão. Senhoras e senhores, está começando o duelo. As regras são claras e não mudam no meio do combate. Eu faço a apresentação do fato, também faço a pergunta e vocês respondem. 2 minutos cravados para cada debatedor. Depois a gente vai para a pergunta aberta, o debate livre. Nele, vocês terão réplica, tréplica, sempre sob a mediação. Quem transforma a resposta em palanque perde tempo. Quem foge da pergunta perde espaço. Aqui não vence quem grita mais, vence quem sustenta o argumento. A ordem de fala será sempre alternada. O jogo é justo. O embate não promete ser. Senhoras e senhores, ajustem suas certezas, revisem seus dogmas. É hora do combate. Na direita do ringue ideológico, ele desconfia do Estado quando ele cresce demais. Defende que liberdade não se concede, se protege. Acredita que boas intenções não justificam maus resultados. Com vocês, Matheus Linardi, que já está aqui. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo a mais um duelo. Será que hoje, depois de um final de semana, eu acredito que muito cheio de atividade, porque você é uma pessoa multifuncional, né? Você quase não para. Parece até um relógio trabalhando 24 horas. Como é que foi seu final de semana? Como é que você chegou? Energias renovadas? Como é que você está para enfrentar mais um duelo? É aquela coisa, né, Jos? Menino que não roda não vende picolé e meus picolés são bem caros, então eu tinha que rodar mesmo. E assim, é um prazer, né, estar aqui para mais um duelo. A gente já tá aí com quase a segunda semana do programa, né? Isso. Vamos entrando na segunda semana, estão comentando bastante. A terceira. A terceira? Terceira. Pois é, a terceira semana. Eu tô tão
assim, das ideias de tanto trabalhar, mas é isso aí. Foi o Spa. Não, o Spa foi pra descansar, pô, tava demais. Mas assim, é bom saber porque a gente já tá pegando um corpo, as pessoas estão comentando bastante do programa, estão ouvindo a gente nos locais que a gente nem imagina. Às vezes, o amigo macho, eu tava passando por ali, tinha um carro na maior das alturas e eu escutei, eu conheço essa voz aqui, e era eu brigando com o Pedro. Olha só, rapaz, tá ficando famoso, hein? A gente tá ganhando um corpinho, pois agradecer aí, né? Isso é bom, né? A audiência, com certeza. Isso é bom. Porque o Duelo também é um produto bem diferente do que a gente tá acostumado aqui. Então tem esse ineditismo e as pessoas estão gostando de ver, né? É verdade. Estão comentando muito sobre a minha rivalidade com o Pedro. Até perguntaram se fora daqui a gente também se mata. Não, galera, a gente é muito amigo. Muito amigo. A gente só discute aqui mesmo. Até porque aqui a gente não permite ninguém entrar armado, né? Não pode. Aqui não dá certo. Muito bem. Senhoras e senhores, do lado esquerdo do ringue, tem ele, que faz uma leitura estrutural da sociedade. Defesa do Estado com instrumento de correção das desigualdades. Crítica ao poder econômico concentrado. Senhoras e senhores, recebam Pedro Siebra. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Boa noite, Joyce, boa noite, queridos ouvintes, boa noite aqui à bancada. Pois é, hoje mais um debate, né, entrando aí na terceira semana do programa e como eu disse, o intuito é sempre levar o pensamento crítico para as pessoas, né? E tomara que a gente esteja atingindo nossos objetivos. Com certeza Amém, estamos. Porque hoje as energias renovadas, né? Matheus passou o final de semana no Spa. Não, peraí, o final de semana todo. Olha, também por incrível que pareça, é bom, né? Não, tem que ser, pessoal, o corpo cobra, você só na atividade ali direto e tal, não sei o quê. Pois é. E aí, antes de você ter um burnout, né? Porque eu brinco com a galera que eu sou quase o pai do Cris, né? O pai do Cris tinha 2 empregos, eu tenho 3. Você tem 3. Pois é. E então, mas a pergunta é a seguinte, Pedro, você veio preparado para enfrentar esse debate de hoje e não sair com aquele estigma que o próprio Matheus jogou em cima de você, que você seria a janta dele, como é que é? Não, Matheus, ele é um cara muito polêmico, ele sabe vender o peixe, né, como outras pessoas já disseram aqui, e é o que eu digo, eu sei separar muito bem o profissional do pessoal, é como eu digo, sai daqui da rádio, somos amigos, temos aqui nossas discussões que são reais, apesar de que fora da rádio a gente tem uma amizade, mas aqui dentro a gente não consegue convergir, não consegue ter as mesmas ideias. E a gente discute fora daqui também. O nosso campo ideológico é muito diferente, mas... A gente tem uma visão de mundo bem oposta. A minha mais certa, com certeza. Muito bem. Pra você, com certeza. Olha, nós recebemos aí a grata satisfação de receber como seguidor o Madison Wagner. Olha aí, rapaz. Ele é seguidor da página O Duelo, a quem nós aqui estamos agradecendo, mandando um abraço afetivo, tá bom? Muito obrigado e vamos compartilhando, chamando mais pessoas para participar do O Duelo, né? Que sempre está trazendo novidades, assuntos pertinentes e importantes para a geopolítica, né? E vamos caminhando devagarinho, um passo atrás do outro e nós chegaremos lá, se Deus quiser. Mas vamos para a luta? Bora! Vamos para a batalha. A primeira é o tema número 1, tá? Os microfones já estão abertos, os cronômetros também estão armados. Aqui não tem juiz, certo? E também eu já percebi que vocês não estão usando luvas. Então tá tudo certo. Vamos lá. Primeiro tema. Regional municipal. Endividamento de municípios cearenses. Juazeiro do Norte aparece entre as cidades mais endividadas do Brasil. O dado expõe um dilema clássico da gestão pública. Até que ponto o endividamento é ferramenta legítima de investimento e quando se transforma em irresponsabilidade fiscal, que compromete gerações futuras? A pergunta
primeiríssima da noite, eu vou direcionar para Pedro Siebra. Pedro, endividamento municipal é investimento social necessário ou transferência irresponsável da conta para o futuro? Você tem exatamente 2 minutos. Joyce, tá valendo? O diagnóstico em relação a essa dívida de Juazeiro do Norte, que inclusive hoje é a maior do Ceará, tá muito complexo de entender de onde é que vem esse endividamento. Se vem de gestões passadas, se vem de alguma irresponsabilidade dessa gestão, ou se ela é apenas algum fator crônico, onde foi algum projeto mal feito, algum planejamento mal feito da gestão atual, que não soube colidir as despesas com as receitas e a arrecadação. Então, assim, eu fui pego até de surpresa quando eu vi, porque eu não imaginava que Juazeiro já estava com uma dívida desse tamanho, dando a César o que é de César, as outras 5 cidades, né, que estão junto com Juazeiro, é porque não enviaram o relatório, então pode ser que esteja maior, menor também, não se sabe, mas Juazeiro hoje é a maior dívida do estado do Ceará. E aí é o que eu digo, tem que entender onde é que está se o prefeito, junto com a Câmara, junto com o grupo, se o estado está inchado, se tem muita secretaria, se está com muito comissionado, ou se são dívidas que vêm de outras gestões, mas a gente tem que precisar entender para poder ir no ato e o Juazeiro voltar a ser superavitário, ou pelo menos ter uma diminuição dessa dívida, porque ele está muito sem diagnóstico de onde é que está vindo esse problema. Muito bem. Agora eu pergunto para o Matheus Linardi. Matheus, responsabilidade fiscal pode justificar cortes, mesmo diante de demandas sociais urgentes? Aí vamos lá, varia, né? Depende. Mas em específico a questão dessa notícia, né, que Juazeiro é o município que está mais endividado no Ceará. É bom lembrar que esse índice, ele mede principalmente a capacidade do município de contrair novas dívidas, ou seja, a gente está ali já no limite, a gente não vai poder ter um risco, né, de contrair uma dívida maior, mas eu acredito também que não está nem nos planos de contrair uma dívida maior do que a que a gente já tem. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui nessa pauta, e muita gente esquece disso, é que o índice, ele leva também em conta a questão das despesas correntes, né? E Juazeiro do Norte passou por um cenário catastrófico. A lei de responsabilidade fiscal diz que você só pode ter gasto com folha até 51 ponto alguma coisa %. E aí, no apagar das luzes do prefeito Arnon, ele inflou a máquina pública a mais de 60%. Então, você imagina o caos que não foi para que Juazeiro conseguisse estabilizar, e muita gente pode estar dizendo assim, mas é muito fácil você culpar a gestão passada, sendo que a outra gestão agora foi do Gleidson. Só que o Gleidson ainda está na gestão dele, né? O que a gente está falando aqui é algo que até o MP chancelou. O MP denunciou o Arnon Bezerra recentemente por tentar sabotar a gestão do Gleidson, exatamente fazendo isso, aumentando além da capacidade de pagamento do município a despesa com folha. E para quem não sabe, José Marcelo, folha não é só salário, folha é previdência, folha é pensão, né? Tem toda uma despesa para o futuro quando você cria novos cargos. Então não é simplesmente o saláriozinho ali do cargo que foi criado, não. É todo esse cálculo que tem por trás. E por que é que eu trago tudo isso? Porque mesmo com esse cenário catastrófico, a Firjan, que é uma das maiores autoridades em questão de saúde fiscal, parabenizou Juazeiro do Norte, né? Como uma das cidades que tem a melhor gestão fiscal. Dívida não é problema. O problema é você não conseguir administrar essa dívida. E o empréstimo, ele é para ser pago daqui a 66 meses. Depois desses 66 meses, ainda você tem 150 meses para amortizar. É um problema que só quem vai enfrentar são as gestões futuras, mas graças a Deus o prefeito está fazendo o dever de casa para que os próximos gestores não tenham dificuldade de fazer esse pagamento e manter, né, Juazeiro com uma capacidade boa de investimento.
Muito bem, agora a pergunta aberta. E aí vocês têm 4 minutos para duelar. Dívida pública é solução de governo ou vício político? Pedro Seabra começa. Joyce, eu achei meio estranho o que o Matheus falou, mas assim, mais em relação ao que todos os gestores passam a culpa para a gestão passada. Eu não estou dizendo que um ato, uma canetada de última hora, alguma coisa pode ter prejudicado uma gestão e tudo, mas assim, é o fato do Juazeiro hoje não ter se planejado em relação ao orçamento, é o que aparenta ser. Não foi feito uma divisão correta do que é despesa, do que é orçamento, se essa folha está inchada, se não está inchada, como o Matheus disse, não é só salário. Mas aparentemente é muito inchada a folha de Juazeiro também, a folha salarial. E aí eu não sei o que é que Gleidson está fazendo para amortizar, porque também não é só Gleidson, é porque o executivo normalmente é quem recebe mais as pedradas. Ele trouxe a folha de 60 ponto alguma coisa para 48%, né? Ou seja, bem menos do que a lei de responsabilidade fiscal exige. Então ele está tendo um controle fiscal. Mas eu quero saber se esse controle onde é que ele vai bater para as próximas gestões, porque do mesmo jeito que ele não queria receber um Juazeiro quebrado, ele não pode entregar um Juazeiro com a maior dívida do estado. Então assim, o que é que ele vai fazer para amortizar? Porque eu sei que não é só ele, eu sei que não é uma coisa... É porque, vamos lá, tem que pegar os termos do empréstimo, né? O empréstimo, ele tem carência de 66 meses, né? Mas o que fez a dívida foi só esse empréstimo? Só o que inflou a dívida foi isso. Não, porque é o que eu digo, o Juazeiro, ele... É porque tu tem um empréstimo de 80 milhões de dólares que dá, você convertendo para real, mais de R$500 milhão. Não, justo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Juazeiro, ele subiu 82 posições no ranking de dívidas, de 23 para 25. O empréstimo, ele não foi nessa data exata, né, de 23, foi... já foi depois, então o Juazeiro já vinha subindo... É porque o empréstimo ele vem desde a época do Arnon, aí foi barrado, é um negócio bem... É uma novela, na verdade. Porque assim, um exemplo, a gente tem que ser justo. Um exemplo, Gleidson, ele fala também que não teve alguns repasses do governo que prejudica a gestão, que não alivia algumas coisas, mas assim, essa dívida, ela não é uma questão só de você receber o valor, não. O valor do empréstimo. Mesmo que ele tivesse recebido o valor do governo, ele ainda estaria com essa dívida altíssima. Então, assim, o que o Juazeiro vai fazer para não entregar para as próximas gestões um orçamento quebrado? Então, assim, será que... Por que ele não corta na carne agora? Vai esperar a próxima gestão? Mas a folha saiu de 60 para 48. Mas não é só folha, são investimentos também. Quando o investimento ele é para Vamos lá, quando você fala cortar na carne, seria exatamente o quê? Por exemplo, quando você fala em dívida... Quando o Estado cria uma dívida, não necessariamente é ruim. Uma dívida para investimento é bom para o Estado. É uma coisa que você colhe fruto no futuro. Só que, aparentemente, o Juazeiro não criou uma dívida que vai receber frutos no futuro. A gente não está acompanhando nenhuma grande obra em Juazeiro, a gente não está acompanhando... Macho, o projeto de saneamento básico que vai resolver de uma vez por todas a questão das chuvas... Mas nem começou, foi? É porque são etapas, né, Pedro? Eu sei, é isso que eu tô dizendo. É porque se fosse o mundo perfeito, a gente instalasse os dedos... A galera pensa que, tipo assim, é só chegar o recurso do CAF na conta de Juazeiro e tá tudo feito. Tem que ter licitação, você é contador, você sabe disso. O que eu quis dizer foi o seguinte, Juazeiro, ele vive o mesmo problema do Crato, que é o quê? É viver de um espantalho há mais de séculos, aparentemente. Porque o que o Juazeiro vive do saneamento básico, o Crato vivia do canal. Então, assim, será que todos os problemas do Crato vão ser resolvidos após a reforma do canal? E será que todos os problemas de Juazeiro vão ser resolvidos após a constituição do saneamento Todos não, básico? mas eu acredito que um problema bem crônico que já vem afetando há bastante tempo e causando muitos prejuízos para as pessoas, com certeza ele vai ser mitigado. Com certeza, vai ajudar, mas em compensação a dívida não vai acabar por causa disso. Mas é porque a dívida... não é uma dívida de retorno, entendeu? Você não vai ter um retorno porque você melhorou o saneamento básico das pessoas. Com certeza financeiro, vai. Com certeza vai. Inclusive, você deixa de gastar em soluções emergenciais que às vezes são muito caras. Então, quando você coloca na ponta do lápis, é porque eu acho que tu não chegou a ver, tu não chegou a ver. Né? Mas tem o planejamento, que vai ser retirado? Porque mas você diz tem assim, o planejamento. Não, tô dizendo, Pedro. você fala assim, uma dívida emergencial, por exemplo, alagamento, vai precisar tirar... Não, uma despesa emergencial que eu tô falando. Não, então, aí você precisa gastar muito naquele momento para resolver aquele problema imediato. Sendo que em quanto tempo o Juazeiro vai resolver esse problema
que vai ser liquidada essa dívida, ou pelo menos amortizada, ou pelo menos para não chegar à próxima gestão. Eu cheguei até a comentar sobre os termos do acordo, né? Porque eu pesquisei, eu fui bater na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que foi o Senado que autorizou essa operação financeira, é o Senado que autoriza operações com instituições estrangeiras. E aí eu vi que são 66 meses de carência, ou seja, começa a pagar a primeira parcela depois de 66 meses. Só que não é a parcela. Você ainda tem 150 meses para ficar pagando somente o juro. E é um juro muito baixo, comparando a se você estivesse pegando crédito aqui no Brasil, por exemplo, ou então com o próprio governo. Muito bem. Muito bem, o nosso tempo. Agora, 18 horas e 28 minutos, a gente vai para um pequeno intervalo, mas vai ser rápido demais. Vou só colocar uma bolsinha de gelo na cabeça desses meninos e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita, que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri, pro forró do Poeirão. Bora Dácio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. É o forró do Poeirão. Falei pra você que a gente não demorava. Já estamos de volta. E vamos para o tema 2 do debate de hoje: Canal do Rio Grangeiro e obras estruturais. A vistoria do governo A vistoria do governador Elmano de Freitas nas obras do canal do Rio Grangeiro reacende o debate entre obras estruturais de longo prazo e respostas imediatas à população afetada por alagamentos históricos. A pergunta vai para Matheus Linardi. Obras estruturais justificam atrasos quando o problema é conhecido há décadas? Você tem 2 minutos. Jamais. Primeiramente, já que o problema está aí há décadas, ele já era para ter sido resolvido. Eu fiz faculdade no Crato e eu morei na beira do canal, ali no Pimenta. Eu tava lá quando deu uma chuva que os carros da garagem da casa da minha tia ficavam se batendo, sabe? Foi um negócio assim, parecia cena de terror. A gente teve que ficar agarrado no teto da cozinha, que era a única parte da casa que não era forrada. Ela perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu tudo que você imaginar, sofá, guarda-roupa. Então assim, isso foi o quê? 2012, 2011, mais ou menos isso. Mas já tem tanto tempo, por que é que nenhum prefeito do Crato, e olha que a gente teve prefeitos aí que foram aliados do governo, né? Do governo federal, do governo estadual, deputados, então por que nunca foram atrás de resolver o problema do canal do Crato? Será que é porque preferem manter como um discurso e deixar a população passar por tudo que já passou? Porque eu lembro de ter visto uma reportagem até sobre os comerciantes que perderam mercadoria, que tiveram prejuízo, mercadoria estragada. Enfim, é um negócio bizarro. E quando você olha para Juazeiro fez um empréstimo
que as pessoas podem até dizer assim, mas é muito dinheiro. Mas a obra de saneamento básico é muito cara. Eu acho que as pessoas também... É muito dinheiro para quem? Você já pesquisou quanto é uma obra de saneamento básico? Sabe? Você sabe exatamente o que é que vai ser feito? Então, quando as pessoas começarem a acordar para isso, talvez elas fiquem menos reféns de quem diz que vai fazer e não faz, e corra atrás de realmente quem é que vai resolver aquilo ali de uma vez por todas. Muito bem. Agora a pergunta para Pedro Siebra. Pedro, o Estado falha quando reage tarde ou quando planeja devagar? Joyce, bota tarde nisso, viu? Porque desde que eu me entendo por gente, a gente passa por esses problemas lá no Crato de canal e tudo. E como a gente estava até citando na pauta passada, o que o Crato já gastou com obras emergenciais ali naquele canal já foi muito dinheiro também. Então, assim, era uma indústria, né? O canal virou uma espécie de indústria. Graças a Deus que está sendo feito agora, a gente sabe que é uma obra demorada, é uma obra que vai trazer melhorias para a população do Crato, tanto em infraestrutura como nesses problemas de enchente, problemas do canal ficar, como é que se diz, esborrotando, né? E tudo. Então, assim, vai melhorar a vida das pessoas, vai melhorar o trânsito, vai melhorar tudo, só que tem um porém, demorou, porque assim, essa história no Crato já vem desde de Raimundo Filho, né? Raimundo Filho tinha um projeto para ajeitar o canal do Crato, que ia ajeitar a água, ia correr limpo, o saneamento ia ser no final, ia ter tudo, e aí a gente já passou por inúmeros prefeitos, amigos de governo, inimigos de governo, e não ajeitava. Então, assim, não aparenta ser uma obra eleitoreira, porque a ordem de serviço já vem de muito tempo. Então, assim, o que é estranho é ela só acabar em setembro, né? Que eu vi que ela só acaba em setembro. E eu não sei se é porque tá pertinho de outubro ou porque se realmente é o prazo que foi dado. Eu acredito que o mês de janeiro e o mês de fevereiro, por causa da quadra chuvosa, né, vai também prejudicar o canteiro de obras, né? Vai, não, com certeza. Só que assim, hoje eu conversei com um amigo meu que é da prefeitura, que ele trabalha lá, não vou identificar ele, mas assim, lá o que está acontecendo é que está sendo tudo feito nos conformes. Por exemplo, o pessoal que está sendo prejudicado, os comerciantes por poeira e transtornos vão ser ressarcidos. Mães que têm filhos com autismo e alguma coisa podem ser realocados ou receber uma ajuda. Então, assim, que tinha que fazer essa obra uma hora ou outra, tinha. Agora, o momento que está sendo feito e tudo é tardio, mas a gente não pode também, né? Graças a Deus está sendo feito e o Mano estava aí, visitou, junto com o André, junto com o pessoal, com o Zé Ailton e tudo. Então, se foi na gestão deles, caiu no colo deles, ainda bem para a população, né? Muito bem. Agora a pergunta para o debate. Governar é resolver agora ou prometer depois? Vocês têm 4 minutos. Acredito que governar é você chegar no poder com um plano e sabendo exatamente aquilo que você precisa executar e você precisa fazer. Eu fiz uma crítica a respeito da obra do Crato, porque me parecia que os prefeitos de lá para cá, eles só tinham interesse em resolver momentaneamente, até porque a gente sabe que saneamento é uma obra muito cara e que não dá voto. Todo político fala isso, saneamento não dá voto, é uma obra que ninguém vê, é uma obra que você não pode mostrar para as pessoas, diferentemente de uma praça, diferentemente de um asfalto, diferentemente de uma outra obra que tenha uma magnitude maior e mais importância para esses políticos. E querendo ou não, vamos lá, se eu não resolvo agora, se eu não planejo resolver agora, mas se eu fico ali fazendo paliativos, cada paliativo ali daquele, eu tô gastando de toda forma, né? Quem é que está sendo beneficiado com isso? Então, às vezes, me parece também que é algo até para beneficiar os parceiros, porque a gente vê muito isso na administração pública, e eu acredito muito, Pedro, até você como cratense, você olhar ali para aquela obra do canal, saber tudo que o Crato já sofreu com aquele canal, né, com o descaso do poder público em relação àquilo ali, e dizer assim, agora, graças a Deus que estão fazendo agora. Poxa,
É porque assim, é um problema recorrente, mas com certeza Matheus sabe disso, mas é assim, o orçamento é federal, ou o orçamento é do governo. Então assim, o orçamento do Crato não tem capacidade de fazer uma obra dessa, porque iria prejudicar todo o orçamento da cidade. Da mesma forma como o Juazeiro também não tinha, foi atrás de um empréstimo internacional. É justamente isso que acontece. O Crato, ele não tem orçamento hoje, nem arrecadação o suficiente para investir numa obra desse tamanho. Então assim, quando o Crato, o pessoal costumava falar que o Crato sempre teve prefeito, mas agora ele começou a ter tios. Porque de Cide para cá, a região do Cariri, ela começou a ser... como é que se diz? Com um olhar com mais carinho. Então assim, Cide trouxe muitas obras para cá, Camilo também, e foi isso que fez as pessoas, inclusive, darem mais um voto de confiança lá no Crato, quando o Camilo veio trabalhar muito forte e a gente sabe disso. Agora assim, é uma obra do governo, o Crato não tem condição de arcar com essa obra. Como eu digo, é uma cidade que tem uma folha muito inchada também, tem muitas secretarias, às vezes secretarias que servem ali também para você criar um apoio político, trazer pessoas que às vezes não tem nem sentido, né? Acaba tem que dar também a cortar na carne, mas em relação a essa obra do Crato, não tem, a prefeitura não tem culpa, ela sempre que acontecia algum desabamento, alguma coisa, era ressarcido com o poder público, mas é uma obra estadual, não tinha como o Crato... a gente esperou esse tempo todo também muito por conta que os governadores tinham que estar presentes nessa obra. E dando ênfase ao que, só para terminar, óbvio que eles iam fazer em alguma gestão da situação, né, do mesmo partido, de um prefeito coligado, porque isso acontece o quê? A obra terminando com aquele prefeito no poder, a população deduz que foi aquele prefeito junto que tentou ir atrás, que trouxe tudo, mas não é uma obra que já vem há muito tempo sendo discutida. É porque se você pegar o mandato do Ronaldo, do Zé Ayrton e agora o do André, é um tempinho considerável, né? E é literalmente o mesmo grupo político. Não, Ronaldo não. Ronaldo era. Na verdade, Era porque quem era o opositor do Ronaldo era Samuel Araripe. Samuel Araripe era PSDB, não era governo. Não, mas no Crato não tem isso, porque não é o partido que... Mas o PSDB não estava coligado com o PT, pô. Eu faço meu dever de casa, eu estudo. Eu sei, mas o Ronaldo também não é desse grupo político de Zé Ayrton e de... Mas ele era apoiado. Ele era apoiado com eles, apoiou alunos na última eleição. Ele era apoiado por ele. O Ronaldo apoiado quem? Por André Barreto, por Zé Ayrton, na gestão do Ronaldo. Não, quando o Ronaldo foi ser candidato... Então, é isso que eu tô falando. Mas quando o Ronaldo saiu, ele não é do grupo de Zé Ayrton. Mas é isso que eu tô falando. Tô falando da gestão, né? Eu tô falando que o grupo político passou muito tempo no poder e só resolveu... Aliás, vamos ver se vai resolver, né? Eu ainda tenho as minhas dúvidas ali em relação ao Crato. Muito bem, você está na Iracema. Porque a gente teve o Camilo prometendo que ia tirar a ambiental, né? E a ambiental tá lá até agora, então fica difícil a gente acreditar no Camilo. Muito bem. E vocês do Crato, já receberam o papel da água? Não, mas... Repetir? Ei, vocês do Crato, já receberam o papel da água? Muito bem, agora 18 horas e 40 minutos, você está na Iracema FM 91.9, o programa O Duelo. Estaremos juntos até as 20 horas. Na sequência, você vai ficar com a doce voz romântica de Edilma Félix e o programa Cidade Love. Ora, você pode mandar a sua mensagem de texto através do WhatsApp 88-2157-1191. Vou repetir para você. 88-2157-1191. E aí você faz a sua pergunta e os debatedores aqui vão dar a resposta, tá bom? Olha, mandando um abraço especial para o Roberto lá na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Também mandando um abraço para José Santos, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Pessoal de Caruaru, pessoal de Recife, meu grande abraço. Belo Jardim, tem o Marcelo Badeca, muito obrigado pela carona. E também para você que trabalha em carros de aplicativo, para você que está em todos os bairros de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, acompanhando o duelo, o nosso grande abraço, nosso agradecimento pela sua audiência.
E vamos dando sequência, agora vamos entrar no tema 3, Memorial Padre Cícero e disputa política. O embate público entre o governador Elmano e o prefeito Gledson sobre remanejamento de recursos do Memorial Padre Cícero expõe o uso simbólico da cultura como instrumento político. Pergunta direcionada para Pedro Siebra. Você tem 2 minutos para responder. Cultura deve ser prioridade mesmo em cenários de restrição orçamentária? Jorge, eu vou pedir ressarcimento de tempo, porque eu tenho que mandar um alô aí que você falou pro pessoal da Uber, né, os motoristas de aplicativo. Tá tudo bem, fica à vontade. Porque eu já fui também e eu sei que eles ficam muito engajados em rádio, em É programas verdade. de política. Tu já foi Uber? Já. Uma Mentira, das melhores véio. épocas da minha vida. Inclusive, eu, ao me dirigir aqui pra rádio, eu vi no Uber, tá? E o motorista falou que acompanha o duelo. É muito Que bom, massa. a gente escuta rádio. Eu, pelo menos, escutava muita rádio e ficava antenado. Mas, voltando pro assunto, só repete aí que eu tinha que dar esse alô pro pessoal. Muito bem. Cultura deve ser prioridade mesmo em cenários de restrição orçamentária? Isso vai depender muito da região, né? Numa região como o Cariri, que você pode plantar cultura para colher finanças, então assim, a cultura ela é muito lucrativa na nossa região. Então ela sempre vai ser uma pauta das prioritárias, tanto no Crato como no Juazeiro, por conta da nossa fé, do pessoal que tem o turismo religioso aqui é muito forte, o Crato que deveria também investir muito no turismo da Chapada, das coisas. Então assim, a nossa cultura ela é muito forte, então ela sempre tem que ser prioritária, principalmente se falando de Padre Cícero e Juazeiro do Norte, que é carne e unha, né? Então assim, não dá para remanejar agora, porque sempre um dos polos de Juazeiro de arrecadação é o Padre Cícero, é a cultura religiosa, e eu acho que isso é mais uma questão de política mesmo, dos dois estarem brigando aí para ver quem vai fazer a obra, para ver quem vai remanejar, para ver quem vai fazer mais através disso, porque não dá para tirar não, principalmente de uma cidade que é um dos epicentros nacionais de religião, que é o Juazeiro do Norte. Muito bem, agora pergunta direcionada para Matheus Linardi. Defender corte em projetos culturais é racionalidade fiscal ou empobrecimento simbólico? Na verdade, a gente tem que ver a realidade da coisa, porque assim, como o Pedro falou, tudo depende de orçamento, né? E as pessoas que não sabem o que é orçamento é o dinheiro que você tem reservado para aquilo ali. Nem todo dinheiro que entra no orçamento, ele de fato ele é executado. Então, depende muito de transferências. Eu vou citar, por exemplo, aqui o do Memorial Padre Cícero. Faz muito tempo que o governo do estado tem que destinar uma verba para lá e até o momento não destinou, né? E aí, quando foi recentemente, o governador estava por aqui, ele quis criar um fato político, dizer que o prefeito tinha pedido para desvincular uma parte da verba do Memorial Padre Cícero para utilizar em outra coisa. Que o prefeito, logicamente, disse que não, isso não existe, não é bem assim, não é do Memorial Padre Cícero que a gente está querendo fazer um realocamento, né? Eu acho que é sobre o mercado do Pirajá, Wagner? Que tá com essa polêmica de remanejar, porque o pessoal dos permissionários tá botando dificuldade para... Do VaptVupt. É o que fica lá. Do parque de eventos Padre Cícero. Então, só porque tinha o nome Padre Cícero, ele confundiu as coisas. Eu acho que o governador, ou ele tá muito mal assessorado, ou de fato ele realmente ali, ele encampou o ator político, né? Ele sabe que a campanha aqui não vai ser fácil para eles. Tanto é que o Camilo pediu demissão do Ministério da Educação para vir fazer campanha, tentar eleger o Elmano, porque ele sabe que o negócio aqui não tá fácil. Realmente a gente tem acompanhado nas últimas eleições, né, essa confusão feita por alguns candidatos do PT, né, que acaba fazendo mudanças no mapa geográfico de Juazeiro do Norte. É porque nesse caso aí pode ter ocorrido ou a
a falta de assessoria mesmo, chegar a ser até um amadorismo se tivesse sido esse erro, ou o Gleidson se aproveitou da situação para falar que foi isso. Vai que ele realmente queria fazer esse remanejamento, ou então não tinha alguma coisa e decidiu por última hora culpar o governo, né? Eu acho muito improvável. Não é possível. Bom, tu é contador, tu sabe que existe uma coisa chamada dotação orçamentária. Mas ele tinha que ter colocado no orçamento, né? A dotação orçamentária, ela é uma rubrica, tá, pessoal de casa? É uma rubrica que diz que, ó, o dinheiro que vai sair para isso aqui só pode ser gasto com isso aqui. A questão do parque é uma outra verba, não é a verba do Memorial Padre Cícero. Não tem nada a ver, não é nem o mesmo orçamento. Senhores, vamos fazer o seguinte. No caso, o orçamento é na só um minuto. não que destina. Não. Só um minuto. E onde é? Porque se a gente tava falando da cultura, tem que ver onde foi que a lei orçamentária... Ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou lançar logo a pergunta do debate, porque vocês... Beleza. Tá bom? Uhum. Aí vocês já emendam aí e taca o pau aí pra ver como é que fica, tá bom? Cultura, investimento público ou capital político? Vocês têm 4 minutos. Os dois, mas voltando aqui pra discussão, né, sobre a rubrica e tal. Cultura é a pasta, tá, Pedro? Eu sei. Então, pronto, beleza. Então, a mesma pasta, ela tem diferentes rubricas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do saneamento básico. Saneamento básico, para quem não sabe hoje, é uma despesa vinculada à saúde. Então, sai do orçamento da saúde, não sai do orçamento, e eu estou falando isso a nível de ministério, a nível de estado. Não sai do orçamento, por exemplo, da infraestrutura. Claro que tem uma parte que sai também do Ministério da Infraestrutura, mas para todos os efeitos, saneamento básico hoje é tido como uma despesa de saúde. Então, dentro da cultura, a gente tem várias coisas. Mas está na saúde porque é Sim, mas tinha que claro. Você só está explicando para os ouvintes. Exatamente. Então, não é tipo assim, todo o dinheiro da saúde vai ser utilizado em saneamento? Não. A gente, inclusive, tem um dos menores orçamentos para ser investido em saneamento básico. Eu acho que não chega nem a 20 bilhões, sabe? É uma coisa muito, muito pequena para o volume que a gente precisa, sabe? Mas trazendo agora aqui para a questão da cultura, então vamos lá. Tem apoio à cultura popular, tem apoio à manutenção de tradição, tem negócio de quadrilha, tem negócio de festa, tem negócio de evento. Então, tipo assim, são várias rubricas dentro de uma mesma pasta. E lá do parque é uma outra coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com o Memorial Padre Cícero, sabe? Eu tô dizendo, mas o Memorial Padre Cícero não estava na pasta da cultura? No orçamento anual da cultura? Se tá no orçamento anual da cultura, não faço a menor... Tá? Ó, o nosso fact check aqui tá dizendo que tá. Então, aí não pode ter sido só uma armadilha política, não, porque se já estava no orçamento da cultura, poderia ter sido usado dentro da cultura. Mas a questão é, o dinheiro não poderia ter sido usado porque ele sequer chegou. O Estado está represando. Mas aí é outra informação. Pois o orçamento está lá. O Estado está represando esse dinheiro aí do Memorial Padre Cícero há bastante tempo. Inclusive, foi até uma das promessas de campanha do Fernando Santana. Porque é aí onde está o jogo político. Se Fernando Santana fosse o prefeito, né? Talvez o nome disso é chantagem. Não, eu sei, mas infelizmente, como você mesmo estava citando naquele dia, isso é política, né? Assim. Exato. Existe esse aparelhamento dentro do estado do Ceará que não é de hoje. Então, assim, é um planejamento político de poder, mas é isso que eu tô dizendo, essa discussão dos dois já vem de outras situações. Mas assim, Pedro, vamos lá. O Memorial Padre Cícero, ele é um equipamento mantido via convênio, tá? Via convênio tanto municipal, juntamente com o Estado. E aí, a prefeitura, ela vem fazendo as transferências de recurso certinho, do jeito que tem que ser. Só que o Estado, ele não tá cumprindo com a parte dele. Por isso que o Gleidson tanto pede os 14 milhões de reais que o Estado está devendo para Juazeiro do Norte. Esses 14 milhões de reais, eles só podem ser utilizados dentro do Memorial Padre Cícero porque é convênio. Tá amarrado o dinheiro, não pode ser realocado em outra coisa. Até porque se realocar em outra coisa é crime. Essa confusão crime de improbidade administrativa. De Gleidson com o governador e com as gestões passadas já vem de muito tempo, porque assim, Juazeiro é um polo muito forte, né? Então assim, é de interesse automático que o governo queira controlar Juazeiro do Norte.
Então, assim, esses problemas políticos em ano de eleição não é a primeira briga que tá tendo entre Gleidson e Elmano. A gente já ouviu o caso que Elmano falou em rede que Gleidson era o prefeito que fechava hospitais, né? Já Gleidson falou por que ele teve que realocar o hospital infantil e tudo por conta de falta de procedimento do governo. Então, assim, essa briga só vai prejudicar Juazeiro do Norte e é uma briga de narrativas, né? O governador fala uma coisa, o prefeito diz outra e a gente tem que saber onde é que tá através de tudo. Mas eu acho engraçado porque o governador, ele chegou a dizer isso antes da eleição, que não transferiu o dinheiro porque Juazeiro estava em débito com o Estado. E não estava. Tanto é que o prefeito apresentou a documentação, a documentação está toda aqui, porque foi que você ainda não mandou o dinheiro. E se o governador ainda não mandou o dinheiro e o Pedro está deixando aqui escancarado que é jogo político, o nome disso é chantagem. Não, mas Gleidson não acionou o Ministério Público, o próprio Ministério... Poder... Exatamente. Então, assim, ele obteve a liberação, não obteve? Não. Através do Ministério Público? Não, de forma nenhuma. O dinheiro continua do governo do Estado. Mais ou menos. Não, mas o que eu quero dizer também é o seguinte. Podem perceber que essa briga de Gleidson e Elmano começa logo após Gleidson ir pro evento de filiação de Ciro Gomes, né? E Gleidson já escancarou... Não, eu tô dizendo assim, ela veio com mais força, porque Gleidson já escancarou que vai apoiar Ciro. Aí então, por isso pode chantagear. Não, eu tô dizendo, o governador tá... Mas olha só, Juazeiro... Mas às vezes não é bom pra Juazeiro, num ano eleitoral, você apoiar a oposição sabendo que tem verbas a receber. Quer dizer, peraí. Quer dizer que o problema é o Gleidson apoiar o Ciro ou não ter apoiado o Fernando Santana, porque essa briga vem de antes, né? Não, essa briga vem ela ficou mais forte agora. Essa briga vem de muito antes. Então, por exemplo, Juazeiro destinou para o Estado mais de R$1 bilhão em impostos. O governo do Estado tá devendo pra gente 14 milhões e o Pedro tá dizendo que tá tudo bem o governo represar esse dinheiro por causa de jogo político. Eu falei que pode ter sido uma manobra errada de Gleidson em ano eleitoral, ele dedicar, ele podia esperar. A manobra errada tá sendo do governador e não fazer a transferência do recurso que era pra ele ter feito. Foi muito antecipado esse apoio ao Meu filho tem um convênio assinado. Eu sei, mas aí existem as artimanhas políticas que eles O nome disso é chantagem. Quem defendeu essa chantagem naquele dia, quem falou que isso existe, afirmando eu estou trabalhando com a realidade. Okay. Não, eu estou trabalhando com a realidade, não com a utopia. Você concorda com isso? Eu não sei, é porque assim, a gente está vivendo entre duas narrativas, né? A narrativa do prefeito de Juazeiro e a narrativa do governador. Tem um convênio assinado, tem documento. Se o governador estiver chantageando o prefeito de Juazeiro, ele está errado. Mas se o prefeito de Juazeiro também estiver usando essa narrativa para se beneficiar, também está errado. Como é que o prefeito está utilizando essa narrativa para se beneficiar se os 14 milhões ainda não caíram na conta do município? Mas até o Ministério Público, não foi? Até o Ministério Público entrou na briga, meu amigo. Peraí. É uma alavanca que o prefeito poderia usar. Se deixar, nós vamos atrapalhar as muito bem. Mas eu não vou deixar não, pode ficar tranquilo. Vamos ter que convidar eles pode aqui, né? Ficar tranquilo. Bota eles pra pronto, então aproveitem agora e lance o convite. Seria bom o Gleidson vir aqui, né? Pra poder falar um pouco. E quando o Elmano estiver fazendo a agenda dele aqui em época de eleição, vir também. Se quiser participar via telefone, governador, a gente aceita também. O nosso WhatsApp é o 8821571191, tá? E é o seguinte, agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas eu prometo para você não demorar nada. É somente para tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro, em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita, que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro, você não pode faltar. Cara velho, homenagem
contagiado, você vai se encantar. Bora simbora pra Uricuri, pro forró do Poeirão. Bora Dácio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. O forró do Poeirão. Muito bem, agora 18 horas e 56 minutos. E vamos para a próxima pauta, né? O duelo não pode parar. Mas antes quero mandar um abraço para você aí da Colina do Horto. Pessoal do restaurante Mirante do Horto, meu grande abraço, muito obrigado. Também Ademir Alencar, Casarão do Óleo, grande abraço. Abraço, Ademir. Agora vamos para o tema estadual. Oposição no Ceará e articulações políticas. Ciro Gomes anuncia encontros da oposição no interior enquanto grupos tentam unificar candidaturas. O cenário revela fragmentação, vaidade política e dificuldade de construir alternativa real ao grupo governista. Pergunta direcionada para Matheus Linardi. A oposição no Ceará fracassa por falta de projeto ou excesso de ego? Você tem 2 minutos. Eu acredito, eu tô acompanhando muito essas movimentações aí da chapa da oposição. E hoje eles têm uma vantagem competitiva, eles têm uma vantagem numérica, mas aí vem exatamente a tal da feira das vaidades, e isso prejudica muito, sabe? É aquela coisa, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então, eu vejo que existem alianças aí que estão correndo risco exatamente por essa questão de ego. A gente tá vendo aí uma certa dificuldade em montar, por exemplo, a chapa pro Senado. Tá uma coisa ali, a única vaga certa é a do PL, né? Até porque o PL tem o maior fundo partidário e jamais obliterariam o PL. Mas aí já estão falando Capitão Wagner, Priscila Costa, aí tem outras pessoas que querem ter pelo menos voz para montar a chapa do Senado. E aí, enquanto a galera fica lá brigando, o governo que hoje tá com desvantagem pode sair na frente, pode se articular melhor. A gente também tá vendo eles brigando para montar para montar as chapas, né? Mas pode ser que com a vinda do Camilo agora e ele ficar 100% aqui do tempo no Ceará, pode ser que a chapa governista ela comece a tomar mais corpo, ela se organize realmente ali de fato. E o que é que eu tô vendo? Eu tô vendo que o Ciro Gomes ele tá correndo um risco muito grande, porque ele tá se aliando. Tem até uma brincadeira, acho que é do Donizete Arruda, ele chama de Mausoléu 45, que o Ciro tá se agarrando com um monte de velho e tá perdendo a conexão com o eleitorado atual, com o público mais jovem. O Ciro, infelizmente, ele não tá sabendo se comunicar com esse público. Agora pergunta direcionada para Pedro Siebra. Hegemonia prolongada é mérito político ou sintoma de ausência de alternativas? No caso do Ceará, né? A gente tá falando do estado. No caso do Ceará é muito mais ausência de alternativa do que essa outra questão. Porque assim, até quando surge uma oposição, ela tá no campo ideológico que é a mesma, né? Então assim, é um ciclo. Ciro veio, abriu o caminho e hoje ele tá tentando tirar tudo que foi construído nesses 20 anos, 20 e poucos anos. Mas eu não estou dizendo que isso necessariamente é ruim. Eu estou dizendo que ele vai disputar a eleição. E aí o que seria, como eu falei no programa anterior, uma alternância de poder, seria o Girão. Porém, o Ciro, ele tem muita história, né? Ele tem muita bagagem aqui no Ceará. E o que faz essa acomodação do PT e da esquerda, bem entre aspas mesmo, é mais a questão de estar convivendo com esse poder já.
o Camilo veio aí, passou 8 anos, o Elmano tá aí agora vai fazer os 4 anos agora. Então, assim, antes foi Cid, que tem uma linha de pensamento na ideologia mais da esquerda, mais controle do Estado e tudo. Então, assim, é um ciclo, né? E agora a gente vai viver uma eleição muito conturbada, acredito eu, né? Porque vai ser uma família hegemônica que vai estar disputando aqui no Ceará. Tem irmãos aí que a gente não sabe se vai apoiar um ou outro, tá? Se vai pelo que o partido manda, as cadeiras do Senado, tem muita coisa em jogo nessa eleição do Ceará. Muito bem, agora a pergunta para o duelo. Agora eu quero ver, viu? Agora eu acho que vai pegar fogo. Sei não, viu? Vamos lá. O Ceará precisa de nova liderança ou nova lógica política? Vocês têm exatamente 4 minutos e comecem. Pra mim, tá precisando urgentemente dos dois. Até porque essa questão da hegemonia prolongada, ela meio que causa ali uma espécie de fadiga nas pessoas, sabe? Porque, querendo ou não, você já teve ali 8 anos de Cid. Você teve 8 anos de Camilo, né? 4 anos de Elmano. E eu nem falo dos outros governos, porque lá atrás, Tasso e Ciro, tava todo mundo junto. Tava todo mundo literalmente no mesmo balaio. Quem tava de fora era a galera do PT. Mas eu vejo que a gente precisa sim dar uma guinada, tanto em liderança não quanto em necessariamente lógica. você mudar a liderança é um bom sinal. Eu falo assim, sem querer cutucar, sem querer falar nada. Todo mundo tem as suas desculpas, pode ser pandemia, pode ser meio econômico, pode ser alguma coisa, mas assim, não necessariamente você alternar o poder significa que vai ter uma melhoria no Estado. Por quê? Porque a gente já passou por situações, seja em governo, seja em presidência, que se muda por insatisfação ou rejeição e a gente tem um governo pior. Só que aí o que é que acontece? Tirar o Bolsonaro, ficou tudo caro no país. A galera tá morrendo aí. Aí o que é que acontece? Mudar a lógica, nesse caso do governo do Estado, não necessariamente seria melhorar o Estado. Até porque, como eu disse, se o PT ou a esquerda vem com esse poder hegemônico, eles precisam se reorganizar e mudar a lógica, não necessariamente trocar a liderança. Possivelmente, mudando o modo operacional, a gente consiga desenvolver o Ceará, que já vem desenvolvendo há muito tempo. A gente tá com esse problema de segurança, mas se você pegar os índices do Ceará dos últimos 20 anos, eles são bons, são números bons em relação à nossa capital. Ela saiu para a 5ª melhor do país, e aí hoje a gente vive esse problema de segurança e tudo, mas não deixa de ter desenvolvido. 38 mil pessoas morreram nos últimos anos aí. Não, se você ele tá achando bom. Se você pegar o Cariri em relação a obras de desenvolvimento nos últimos 20 anos, eu tô pegando o governo Cid, Ciro, ou Cid, Camilo e Elmano. Eu não tô falando de outros governos passados, como o de Ciro, de Tasso, de outras pessoas. Eu tô falando só do governo do Cid. E se você pegar o que o Ceará desenvolveu nesses últimos 20 anos em relação a números de educação, em relação a números de desenvolvimento, de obras, o Ceará hoje ele entrou no mapa nacional. Infelizmente agora a gente está com esse problema de segurança que pode ser resolvido justamente mudando a lógica, não a liderança. Se a gente mudar a lógica da segurança pública do Ceará, a gente pode resolver esses problemas. Então assim, tem que olhar onde é que está o problema, tem que orçar e tem que combater. Eu acho engraçado essa questão de mudar a lógica aí, porque se a gente for parar para pensar, o crime organizado ele se fortaleceu demais. E ele se fortaleceu demais durante o governo de quem? Então, isso aponta para uma coisa muito mais grave, Pedro, que não é a questão da falha do combate, mas a leniência, sabe? A complacência com o crime organizado. Eu acredito que era para ter tido uma repressão muito mais forte lá atrás, era para ter tido um combate muito mais efetivo. E o que foi que a gente viu? A gente viu o crime organizado dominar completamente. Tanto é, Josmarcelo, que eu estava vendo uma pesquisa agora, eu acho que foi da Quaest, 60% do território do Ceará é controlado por facções. Aí tem um é um absurdo. Tem um X de uma questão que Matheus esqueceu de Mas de quem era o governo? De comunicar. Por exemplo, a gente sofre... Não, de quem era o governo? Não, no Rio de Janeiro a gente tem os últimos dois governadores da direita. Eu quero saber, Pedro, eu quero saber o que é... A gente tá no Ceará, tá? Certo, você tava acabando de falar que se a gente mudasse a lógica, né, poderia enfrentar o problema do crime organizado. A gente teve um problema, por exemplo. E eu tô falando pra você
que 60% do território cearense hoje é controlado por facções. É isso que eu tô tentando Foi durante explicar. o governo A gente de pode quem? ter uma lógica, por exemplo, Foi durante o governo de quem? O Crato já passou 60 dias sem o governo de homicídio. quem? O Crato já passou 60 Foi dias sem durante homicídio. o governo de quem? Tivemos uma operação Você policial vai falar agora. ou não vai falar? Não, eu tô tentando lhe explicar. Eu fiz uma pergunta muito justamente isso. objetiva. Quais são os números que você me dá sobre o aumento da criminalidade? São as mortes dos criminosos? O que é? Sobre o governo é o número de homicídio de faccionados? O que é? Sobre o governo de quem o Ceará passou a ter 60% do seu território controlado por facções? Primeiro que, quem era o governador? Que isso aí não é verdade, essa questão sim. dos controles faccionados. Porque assim, não. você pega uma cidade como o Crato, que na última semana teve mais de 12 homicídios. Não existe não, aí o Crato hoje aí quer dizer que o Crato hoje é um território controlado por facção? Pro Pedro não. é tudo invenção da oposição. Se a polícia tem todo o controle lá no Crato e tá conseguindo trabalhar, sinal que não tá controlado. Agora, esse êxodo de pessoas que estão no crime organizado e nas organizações criminosas, se chegaram no Ceará, quem vai ter que combater é o Estado. Cara, teve prefeito ligado ao crime organizado agora, afastado, fugido. Teve eleição cancelada. Municípios do Ceará tiveram que fazer eleição suplementar porque o prefeito era de uma facção. O prefeito de Santa Quitéria, o prefeito de Choronzil tá foragido até hoje. O problema, Matheus, é que a gente falar que isso não existe. Eu não quero discutir com faláciazinhas. Eu quero isso falar a verdade. Falácia. Por exemplo, a gente sabe peraí. Quer dizer que não teve eleição suplementar em Santa Quitéria? Não, teve. Porque o prefeito era envolvido com facção? Não, cara, o que eu quero lhe dizer é o seguinte. O prefeito de Santa Quitéria não era envolvido com facção? Você vai citar o nome da direita que são envolvidos em facção também? Eu tô te fazendo uma pergunta. É isso que eu tô dizendo. Eu tô te fazendo uma pergunta. Estudar a realidade. Porque é o seguinte, o Pedro vem dizendo que eu tô com falácia e quando eu confronto ele com os fatos que são públicos, que estão no Google... Ele quer falar que teve uma eleição que foi anulada porque o prefeito estava envolvido. Mas isso aí cabe ao Ministério Público investigar, em todos os partidos, em tudo existem pessoas que trabalham falando, Pedro, eu tô utilizando esse elemento para dizer que o Ceará hoje tem 60% do seu território controlado por facções. Mas não esse sou dado eu é que muito falo. subjetivo. É o próprio governo do estado que tá falando isso, é isso que eu tô querendo dizer. O Crato... O governo do estado tá mentindo. Nós tivemos operações essa semana. Peraí, o governo do estado tá mentindo. Muito bem. O governo do estado tá dizendo que faliu, 60% é isso? O governo do território brasileiro, do território Senhores, vamos lá pro nosso tempo. Nosso tempo agora, 19h08. Você está no programa O Duelo. E o duelo agora pegou fogo, viu? Negócio agora, o bicho pegou. Mas as pautas não podem parar e a gente vai para o próximo tema. Governabilidade e fortalecimento de bancadas. O PT defende ampliar bancadas para garantir governabilidade, reacendendo o debate entre pragmatismo político e loteamento institucional. A pergunta vai para Pedro Siebra. Governabilidade justifica alianças com qualquer grupo político? Você tem 2 minutos. É contraditório, né, Joyce? Porque assim, o partido significa justamente a amostra populacional. É um partido, quer dizer que ali foi tirada uma amostra da população e ela vai ter os seus representantes. Então assim, se você estuda a sigla do partido, estuda o que é que o partido quer dizer, estuda o estatuto, você vai entender o que é que lhe cabe mais. O ideal seria nós termos várias siglas partidárias com várias representações. Então, quando um partido que se diz Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Cristão, o PL, que é o Partido Liberal, quando você tem isso, você tem que ver onde você se encaixa melhor, se filiar àquele partido e ter a sua causa representada. Dito isso, não faz sentido a gente ter apenas um partido. Porque se a gente tiver só um partido que dita as regras e deixa de ser um filho da democracia, né? Porque isso não chega a ser uma democracia estabelecida, mas é um bom começo. Você ter várias representatividades lutando lá dentro da Câmara, de onde quer que seja. E se a situação do Ceará, ou de onde quer que seja, está querendo fazer alianças partidárias, se for benéfico para a população, eu não vejo motivo nenhum de reclamação. Agora sim, se essas alianças estão sendo feitas para aparelhar,
aí já é um problema que é sem volta. A partir do momento que tiverem tudo aparelhado, tudo coligado, como eles costumam dizer, né, meu coligado, meu aliado, você vai estar criando um problema estrutural no seu país. Matheus, agora a pergunta é para você. Sem maioria no Congresso, governar vira refém do sistema? Com certeza, a gente viu isso aí acontecer tanto em esferas menores quanto em esferas maiores, por exemplo. O que foi que a gente viu no governo, por exemplo, da Dilma, né? A Dilma, ela perdeu completamente a capacidade de governabilidade, até porque ela não tinha o apoio do parlamento. E ela não tinha o apoio do parlamento porque ela comprou uma briga completamente desnecessária por poder. Com corruptos. Por poder. Porque existia um acordo. Quem é que não é corrupto ali, né? Dilma. Pois não, imagina. Dilma não é nem um pingo corrupto, a bichinha. É uma santa. Agora o Pedro pegou pesado agora, viu? Pois é, rapaz. Que apresentem-se as provas e condenem ela, né? Se não tentaram até hoje, não conseguiram. Eu acho engraçado que pro hoje Pedro, ela é presidente do BRICS, né? Ela tá com outros problemas. Mas a indicação do BRICS é a indicação política. Eu sei, hoje ela não tá lá, né? Mérito. Muito bem, agora você tocou num ponto para abrir aí a discussão no debate. Eu quero saber o seguinte: coalizão é estratégia ou capitulação? Podem começar. A mãe de quem? Coalizão é estratégia ou capitulação? Coalizão. Tá. Posso ir? Tá. Parece que o Pedro o Matheus inicia. Matheus inicia. Parece que o Pedro não sabe o que é coalizão. Não, eu não entendi. Foi a outra, capitulação. Sim. Certo, de trazer votos, né? Capitalizar. Não. Não tem nada a ver com capitalizar. É uma pergunta muito boa essa, inclusive. Não, muito boa. Uma pergunta excelente. Não, eu acredito que a coalizão, ela é essencial. Você tem que juntar forças, você tem que somar forças. E essa coalizão, ela pode aparecer de uma forma propositiva, ela pode aparecer de uma forma... Muitas pessoas batem nessa tecla de, por exemplo, você oferecer cargo... Isso não é republicano, mas esses cargos eles existem exatamente para serem oferecidos em busca de apoio. Tá no aberto, né? Tá no aberto. Então, se você tem cargos de indicação política, o nome já tá falando tudo, né? É para você utilizar para fazer política. É assim que se faz, que se costuram as coalizões. Eu acredito que o grande problema é quando você utiliza, por exemplo, esses cargos de indicação política para fazer corrupção, né? Para superfaturar contrato, como fizeram na Lava Jato. Não entendi muito bem, não. Então você é a favor de você entregar um cargo para acalmar a política, é isso? Ou é um cargo de competência? Por exemplo, eu sou da esquerda. Eu sei que eu não tenho capacidade ou não tenho nenhum nome bom para controlar minha economia nesse exato momento pelo motivo de contemporâneo que a gente esteja passando. Mas eu vou entregar meu cargo aqui para alguém que eu sei que não é porque ele é do meu lado político. Você é a favor disso? É o que eu tô querendo perguntar. Eu falei que eu era a favor em algum momento. Não, é porque você disse que o cargo está ali para ser dado. Mas é porque o nome não do cargo de competência, não é cargo técnico? Não, eu não falei cargo técnico, eu falei cargo de indicação política. Que normalmente são técnicos, não? De forma nenhuma. Tá falando de quê? Assessor? Não tô entendendo. Eu estou falando, por exemplo, vamos lá, quais são os cargos de natureza política? Um ministério, as pessoas acreditam muito que ministério é técnico, mas ministério é político. Só que o cargo político, por exemplo, um ministro, ele tem todo um corpo de assessoria, ele tem todo o corpo técnico do próprio ministério. Quando você dá um ministério, por exemplo, pro o Haddad hoje ele é ministro da Fazenda. O Haddad ele não tem competência absolutamente nenhuma para estar ocupando o cargo que ele está ocupando hoje. Mas ele está lá, sabe? Por quê? Por indicação política. O Haddad ele não é um economista premiado. O Haddad ele não tem nenhum resultado significativo na economia. O Haddad, por exemplo, diferentemente do Henrique Meirelles, ele não salvou o país de crises. Diferentemente do Paulo Guedes, o Haddad ele não tinha feito toda uma infraestrutura financeira de um país como o Paulo Guedes fez. Então, assim,
o Paulo Guedes ele não tem o respaldo do Pedro Malan, por exemplo. Quem foi Pedro Malan? Pedro Malan foi o ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso. Que até a gente estava aqui conversando com o Demontier, e o Demontier elogiando o Pedro Malan, né, pela capacidade técnica que o Pedro Malan desempenhou durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, quando você bota uma figura como o Haddad, quem é o Haddad? O Haddad é um político. Ele não é um economista técnico. Quando você fala de justamente cargos políticos... Mas eu tava falando de cargos políticos. Então, mas é isso que eu quero dizer. Você fala de Haddad, todo mundo sabe qual é a função de Haddad no governo Lula. Sempre foi ser testa de ferro de Lula. Por exemplo, Lula sabia que ia perder a eleição com Haddad mas a pergunta não era essa. Mas Lula sabia que ia passar por problemas econômicos, mas e a pauta não é essa. O que eu tô falando é que cargos de natureza política, e aí você falou assim, não, mas a maioria são técnicos. Não são. São cargos de indicação. Por quê? Porque cargos de indicação, Pedro, vamos lá. Quando alguém nomeia, por exemplo, um diretor de Itaipu, a gente pensa o quê? Nossa, setor energético. É um cargo completamente técnico. Não é. É um cargo de natureza política que está assessorada por um corpo técnico gigantesco. Entendeu? Tem assessor, tem diretor, tem uma porrada de gente para assessorar o cara, que o cara tá ali. Literalmente é o rosto. Ele não tá tomando nenhuma decisão, tipo assim, sozinho. Ele tá com um corpo técnico gigantesco em torno dele. Então, cargos de natureza política, eles existem exatamente para fazer política. E a gente era que perder o pudor e normalizar, porque é assim que é feito. Agora, quando você coloca diretores na Petrobras para roubar dinheiro para partido, aí eu vejo problema. Quando você bota, por exemplo, alguém para fazer um pé de meia para a sua campanha, como a Dilma colocou o Jadel Vieira Lima na Caixa, e a gente viu que foi que encontraram lá no bunker do Jadel, né? 64 milhões de reais em dinheiro vivo dentro de um apartamento. E é porque a Dilma é honesta. Não foi a Dilma que indicou o Jadel, né? Então, isso aí eu sou contra. Agora, cargos para você montar coalizão, para você montar base, é perfeitamente natural e é do jogo. O mundo inteiro faz isso. Eu simplesmente vi agora que Matheus, ele acha que, um exemplo, que cargos tem que ser políticos. Não, cargos de natureza política. A partir do momento que a gente fala somente cargos de natureza política, Pedro. A Constituição define. A Constituição define. Ministros e secretários do presidente ou dos prefeitos ou dos governadores não tem que ser uma escolha técnica. É muito esquisito, porque se você vai botar as pessoas apenas por ideologia política ou por conformidade... Mas onde foi que eu falei isso? Não, você falou que no ministério não precisa ser um técnico. Tem que ser um político. Porque eu falei que era de natureza política. Porque tem um corpo eu disse que eu era a favor. Aquele ministério que é um corpo técnico. Eu disse que era a favor. Não faz sentido nenhum. Pedro, repete pra gente. Eu disse que era a favor. Não, mas você falou de uma forma... Saber. Não. Forma que ele fala. Você vai ter que deixar de ser moleque. A forma você vai ter que deixar de ser moleque. A forma que deixa subjetiva. Fale logo pro ouvinte. Eu acho que tem que ser técnico, eu acho que não tem que ser técnico. Eu estou explicando como é que acontece. Porque ele fala de cargo político. Que é de indicação política, mas não tem que ser técnico. De natureza política. Que tem que ser técnico. Não tem que ser técnico. O nome já tá falando então tudo. Você tá dizendo que não tem que ser técnico. Cargo de natureza política. Eu estou dizendo que tem que ser técnico. Cargo de natureza política uma pessoa de hombridade, o que ela faz? Coloca alguém técnico para resolver um problema que tem que ser técnico. É igual o Lula botou o Haddad, né? Lá no Ministério da Fazenda. E Matheus está dizendo que não tem que ser técnico. Eu falei que cargos de natureza política não necessariamente precisam ser técnicos. É o que tá na Constituição, Pedro. Mas eu não tô inventando, agora de hombridade é alguém chegar e falar, eu vou botar alguém técnico para resolver o meu problema. Moral não tá em, a questão da minha moral, mas da minha hombridade não tá em jogo. Falando se tinha que ser técnico ou não. Você tá usando um termo político. O Jos Marcelo me fez uma pergunta e eu falei como as coisas acontecem no Brasil. As coisas não acontecem da forma como você imagina na sua cabeça. Certo. Resumindo pro ouvinte, o cargo tem que ser técnico. É mundo real. Se algum de vocês um dia chegar na prefeitura, botem pessoas técnicas nas secretarias, não botem amigos políticos, entendeu? É isso que eu quero dizer. É mundo real isso aqui. Muito bem. Agora 19 horas e 20 minutos. Olha só, recebemos aqui via WhatsApp a mensagem da Fabiana Santos. Ela diz que está acompanhando o duelo e gosta assim, com muito fogo no ringue. Só presta assim. E aí a gente vai seguindo até as 20 horas com o duelo. Agora vamos para mais um tema.
Camilo, Lula e projeto de poder. Camilo Santana admite possível saída do MEC para ajudar na reeleição de Lula e Elmano, levantando questionamentos sobre instrumentalização de cargos públicos. A pergunta agora vai direcionada para Matheus Linardi. Uso político de cargos enfraquece o Estado. Olha só que coincidência, né? Tá seguindo aí só para prolongar aí a discussão de vocês. Essa discussão é vai muito longe, polêmica, hein? Pois é. Pois é. Então, a pergunta é lançada para Matheus Linardi. Você tem 2 minutos. Tá, repete a pergunta que eu tava distraído aqui. Uso político de cargos enfraquece o Estado? Acredito que não, porque quando eu tô falando aqui novamente, eu quero reiterar, existem cargos de natureza política que foram criados exatamente para negociar coalizões. E eu não tô falando isso tirando da minha cabeça. A Constituição define esses cargos como cargos de natureza política. Então, por exemplo, você pega o Ministério do Bolsonaro. O Ministério do Bolsonaro tava lotado de gente técnica. E a esquerda batia, né? Criticava bastante. Ele começou é técnica agora. Para direitos humanos, sim. Maria. Com certeza. É porque tu não conhece o trabalho da ministra Damares. A ministra Damares, ela tem um enfrentamento muito grande na questão das crianças vítimas de abuso sexual. Cara, até porque ela tecnicidade, você tem que agarimpar todas as pessoas. Não é simplesmente o termo técnico. Ela era uma pessoa... Senhores, a gente não tá ainda no debate, viu? É porque parece que pro Pedro, técnico é só quem ele considera técnico, não é? Até porque qual é o... Eu queria deixar logo isso aqui aberto, eu quero botar fogo no parquinho. Ele criticou a Damares, né? Qual é a qualificação da Maria do Rosário para ser ministra dos Direitos Humanos que ela foi do governo Dilma? Muito Por favor, bem, Pedro. Muito bem. Vamos lá lançar a pergunta agora para o Pedro. Lealdade política é requisito legítimo da gestão pública? Viu? Ele vai fugir da pergunta. Quando tiver no aberto, eu vou já tá aberto, assim, eu abri. Mas você não dita as regras do debate, não. Primeiro responda: lealdade política é requisito legítimo da gestão pública? É justamente isso que estava sendo discutido no outro bloco. Eu não acredito que você ser leal a um político lhe coloca em cargos públicos que necessariamente tem que ser técnico. Mas na Constituição fala que são cargos que para você negociar com a oposição, com a coalizão, não sei o que, então você indica a melhor pessoa. Não, se eu estou colocando um ministro da Economia, ele tem que ser especialista em economia. Mesmo que para isso ele tenha que cortar da carne e brigar com os seus opositores. Por quê? Porque é totalmente diferente de você pegar um ministro da Saúde e botar um general que não tem qualificação nenhuma para ser da saúde. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos já entrar para o debate. Vocês já estão, né, bem energizados quanto ao assunto, né? Então taque fogo, porque é desnecessário. Eu quero que ele me responda aqui qual é a Fiquem à vontade da Maria do Rosário para ser ministra dos Direitos Humanos, que ela foi ministra dos Direitos Humanos no governo Dilma. Pronto, respondendo a pergunta de Matheus, ficou claro que a indicação da Maria do Rosário também foi um cargo político. Como você mesmo falou, ela precisava chegar no pessoal do Rio Grande do Sul. Maria do Rosário sempre tem uma boa expressão de votos lá. Diferentemente da Damares, Damares, para o ouvinte que não sabe, Damares foi aquela que disse que menino veste azul e menina veste rosa. Diferentemente então, da assim, Damares... como é que uma pessoa dessa pode ser considerada técnica? Diferentemente da Damares... Ela diz respeito a outras religiões que não seja evangélica. Então, assim, ela é uma pessoa altamente fundamentalista e com preceitos... É engraçado como a esquerda fica vomitando e comendo a própria narrativa, né? A Damares, ela é uma fundamentalista religiosa. A ministra Damares, que hoje é senadora da República pelo Distrito Federal, ela está abrindo uma verdadeira guerra no meio evangélico, porque ela está denunciando
as igrejas que estão envolvidas no rombo do INSS. Mas eu estava falando em relação à questão de qualificação, porque a Damares, ela participou de diversas obras. Eu citei apenas uma, não era apenas crianças que eram vítimas de abuso. Ela participava de coisa de mulheres, ela participava coisa de idosos, ela tem um trabalho social muito grande dentro da igreja dela, coisa que a Maria do Rosário não tem. A Maria do Rosário é simplesmente uma sindicalista, uma deputada federal que foi alçada ao cargo de ministra, só pro PT ter mais um ministério. Somente para isso. Agora, então, a Damares você quer tirar o Ministério dos Direitos Humanos? Não, eu falei isso por acaso? Poxa, então não foi mais um ministério, era um ministério que já existia. Não, eu falei para o PT ter só mais um ministério, ou seja, para o PT controlar mais ministérios, Pedro. Começa a prestar atenção no debate. Já que é por indicação presidencial, ele vai botar quem ele quiser, ele já tem o número do ministério, se ele quiser criar mais, ele cria. É porque parece que não necessariamente... o Pedro ele vem pro programa, aí ele pega a pauta, ele não estuda a pauta. O que é que acontece? Matheus quer falar que para ter mais um controle de ministério, ele pode criar mais 10. Um ministério ele sobre pode o criar seu poder. agora mais 10 ministérios e colocar mais pessoas. Não pode. Tá, é isso que eu tô dizendo. Claro que pode. É porque fica assim, chega bem aqui na minha goela pra falar o que é que eu preciso falar. O que acontece é o seguinte, Matheus, às vezes falta um consenso de estudo. Pediram pra mim. Porque todo mundo sabe que existem as pautas, ou as pastas. Tu sabe como é que se cria um ministério? Sabe como é que se cria um ministério? Então, por exemplo, quando a demanda populacional é grande, como é que se cria um ministério? O Ministério da Segurança Pública que está sendo discutido agora ou não, se vai ser... ministério? Você sabe como é que se cria um ministério? Senhores, é o seguinte, se os dois começarem nesse tom, a nossa audiência não vai conseguir entender nada. Ele criou então um mas aí é porque o Pedro disse assim, o PT pode criar 10 ministérios agora, e não pode. Eu não falei agora, eu falei que ele pode criar ministérios. Você disse agora, depois vocês vão ver do que tá gravado. Agora, nesse momento, faltando um ano pra cá. Muito bem. Ele parece que desconhece, Josmarcélio, qual é o rito para se criar um ministério. Muito bem. Não é uma decisão puramente executiva, tem que ser aprovada pelo Congresso. Ok. Certeza, mas o que acontece é o seguinte, quando é que já teve a rejeição de algum ministério? Muito bem, a gente vai para um breve intervalo agora. Vamos para um breve intervalo. Cargos. Alô, atenção. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. É rápido. Eu vou ter que colocar a água mais gelada dentro das bolsas para colocar na cabeça desses dois aqui que estão pegando fogo. Daqui a pouquinho a gente volta. Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Vacila não. Dia 24 de janeiro em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri pro forró do Poeirão. Bora Dácio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. É o forró do Poeirão. Forró do Poeirão. Agora 19h30. Você está no O Duelo pela Iracema FM 91.9. Agora vamos para o próximo tema. Vocês já estão mais calmos, né? Tomaram uma água gelada. O Pedro, que estava vermelho parecendo um pimentão, agora já está mais, né? Já voltando à cor normal. Isso é bom, viu? Muito bom, Pedro. Deu pra relaxar. Deu pra dar uma relaxada, né? Ah, muito bem. Ainda bem, né? Então vamos lá. Vamos para o próximo tema internacional.
Eita, vamos falar de Groenlândia, Trump e geopolítica da força. Declarações envolvendo Trump, Rússia e Groenlândia expõem a lógica crua da geopolítica, força econômica, pressão diplomática e soberania em disputa. A pergunta vai direcionada para Matheus Linardi. Matheus, soberania nacional resiste à pressão econômica global? Definitivamente não. E a questão da Groenlândia está ficando cada vez mais conturbada, porque o Trump já está ameaçando tarifas, né? Tarifas de 20% em quem for contra essa... eu vou chamar de anexação. Essa anexação aí da Groenlândia. E fica cada vez mais complicado porque você está vendo ali alguns países da OTAN que, em tese, né, estão se mostrando favoráveis, que a guarda... Eu falo anexação, mas na verdade é a guarda. Que a guarda da Groenlândia, ela passe de fato para os Estados Unidos e saia da Dinamarca, porque hoje é isso que acontece, né? A Dinamarca é o tio Paulo. Aliás, a Dinamarca é a sobrinha e a Groenlândia é o tio Paulo. Só que, como a escalada tá ficando muito perigosa, já tem pessoas dentro da União Europeia defendendo que sim, fica logo aí com essa porra e desculpa, galera, desculpa. Fica logo aí com esse território e para de encher o saco. Mas são cenas dos próximos capítulos, né? A Groenlândia, de fato, ela tem uma importância que vai muito além da posição geográfica dela. A gente já vem falando aqui já há 5 programas que a Groenlândia guarda uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Muito bem, agora pergunta direcionada para o Pedro Siebra. Imperialismo muda de nome quando parte de democracias? Não, primeiro que os Estados Unidos não é uma democracia, né? Só para começar aqui de leve. E segundo é que tá notório o desespero americano em relação a essa região da Groenlândia. Por quê? Primeiro que, como eu disse, sempre que falei até para os ouvintes pesquisarem o caso Epstein, né, que aparenta muito Trump tá querendo jogar uma cortina de fumaça em algumas coisas que ele vai ter que se ver com a justiça. E segundo que os próprios países europeus, muitos países europeus como França, Alemanha, Irlanda, já mandaram tropas para a Groenlândia em defesa da Dinamarca, né? Porque os Estados Unidos, como sempre, está querendo descumprir mais um tratado que ele fez em 51 com a Dinamarca, e ele está querendo, mais uma vez, anexar um território que nem sequer é próximo aos Estados Unidos. É isso que me deixa mais encucado, porque assim, Matheus fala que a Rússia não pode ter as tropas lá, não pode ter negociações lá, não pode passar por ali perto. A Rússia está mais próxima da Groenlândia do que os Estados Unidos. Então, assim, eu não entendo essa questão americana de você falar em relação a estão mexendo no meu quintal. Se a Rússia está mais próxima da Groenlândia, o Reino Unido está mais próximo da Groenlândia, então o que é que os Estados Unidos estão se metendo ali? Me parece muito mais, como é o mesmo caso da Venezuela, como é o mesmo caso do Iraque, como é o mesmo caso do Panamá. Eu posso falar inúmeros casos aqui que os Estados Unidos sobrevive e vive de guerras. Ele precisa estar sempre com tensões de guerras no mundo, criando tensões, porque muita gente ganha muito dinheiro com isso, principalmente a indústria de armas. E assim, ele não vai descansar. O que ele quer na Groenlândia não é terra rara, é só os interesses em relação a uma possível guerra contra a Europa, ou contra a Rússia, ou contra a China, com o que quer que seja, ter um local estratégico para se defender. Sendo que ele fica... Hoje nós temos 6 países mais próximos da Groenlândia do que os Estados Unidos. Dele aqui, viu? Matheus, agora é com você. Soberania nacional resiste à pressão econômica global? O fantoche com certeza não. E tem uma questão bem interessante aí em relação a essa coisa da OTAN, porque se o Trump não tiver o apoio
da OTAN, os países membros da OTAN vão precisar escolher lados. Então, vamos lá. O Trump hoje ele é muito aliado pessoal, inclusive, né? E estatal também, do presidente da República Tcheca, do presidente da Polônia e do presidente da Turquia, que é o Viktor Orbán. Então, você já tem aí 3 países membros da OTAN que já estão dizendo assim, ó, se o Trump não ficar com a Groenlândia, o caldo vai entornar aqui e vai ser o fim da OTAN. Se for o fim da OTAN, e a gente sabe que a maior parte do orçamento da OTAN é dos Estados Unidos, a Europa ela vai perder o seu escudo contra as ameaças do eixo oriental, que no caso seriam Irã, China, Rússia. E aí como é que a Europa vai se proteger se não tiver o escudo da OTAN 100% formado? Eu achei interessante também o Pedro defender aqui que a Rússia era mais perto da Groenlândia, então por isso ele não via problema nenhum em ver a Rússia dominar a Groenlândia. A Rússia não quer dominar a Groenlândia? Quem foi que disse? Os submarinos estão fazendo o que lá? Faz negócios com todo mundo. Os submarinos estão fazendo o que lá, Esse é o problema, Pedro? Os submarinos estão fazendo o que lá? Senhores, ainda não estamos no aberto. E outra coisa, quando ele defende que, por exemplo, um estado, porque está mais próximo, ele tem todo o direito de invadir e dominar, então quer dizer que você está dizendo aqui para os nossos ouvintes que você foi a favor da anexação da Crimeia. Pelo contrário, eu falei que por estar perto não pode anexar. Vamos fazer o seguinte. Vou lançar a pergunta para que vocês possam duelar de verdade, tá Perfeito. bom? Princípios ainda existem na política internacional? Como, Jorge? Como repete? Princípios ainda existem na política internacional? Fiquem à vontade para duelar. Mas existe sim, mas existe entre países que não têm poderio bélico, porque os Estados Unidos ele não respeita nenhum tratado, ele não respeita nenhum princípio, ele não respeita nenhuma fronteira, e o que eles querem é manter os seus negócios vivos, o que eles querem é amortizar suas dívidas, que para quem não sabe os Estados Unidos está ranqueado entre os 10 países que mais devem no mundo, se não estiver entre os 5 nesse exato momento. E assim, é um país que ele tem que pagar suas dívidas através do terror. Eles criam, já dizia o próprio Matheus, que gosta das pessoas da direita, deve ter lido Olavo de Carvalho, outras pessoas, eles falam, tem muitas citações que acuse-os do que você é e diga que eles fazem o que você faz. Então os Estados Unidos ele faz isso no mundo, ele só opera dessa forma. Ele só opera através do terror, o lastro dos Estados Unidos sempre foi o armamento. Então assim, para ele tá pouco se lixando se ele vai perder apoio, da Alemanha, da OTAN, até porque para ele seria ótimo uma instabilidade ali na Ásia, no Oriente e na Europa, porque ele vai começar a abastecer alguém como ele fez na Ucrânia agora esse tempo todo na guerra contra a Rússia. Tá, é pra eu fazer o quê? Tá no aberto aí pra vocês. Tá no aberto. Tá. Não, eu acho interessante aí essa lógica do Pedro, inclusive ele tentar jogar o caso Epstein como se tivesse alguma coisa a ver. Eu acho que guerra é muito caro, né? E eu acredito que o Trump ele não estaria oferecendo, por exemplo, comprar a Groenlândia, e com certeza não vai sair barato, simplesmente por um escândalo que esteja o nome dele envolvido em relação a isso aí. A questão da Groenlândia realmente é defesa e terras raras, porque quem controla as terras raras vai controlar o futuro da humanidade. A gente está falando aqui dos próximos 200 anos. Os componentes de terras raras são o que o pessoal utiliza para construir os chips de inteligência artificial. E cada vez mais a gente está vendo uma demanda muito grande por essa questão, tanto das terras raras, quanto a questão da inteligência artificial que está cada vez mais avançando no mundo. E o que eu falei aqui a respeito de, tipo assim, se a Groenlândia não for ficar sobre a proteção dos Estados Unidos, a OTAN pode se romper. Isso é um fato. Eu não sei que os analistas já que a Groenlândia precisa, que ela nunca teve tensões de guerra. A própria Groenlândia poderia se desenvolver. Pergunta para a Dinamarca, então, porque pergunta para a Dinamarca. Os Estados Unidos não deixam o outro país desenvolver, porque a Groenlândia poderia muito bem hoje desenvolver.
Ou a própria Dinamarca poderia ficar mais rica. E por que não deixa? Mas não pode, porque tá vivendo tensões. Olha pra ver como é engraçado. Muito estranho o Pedro, ele critica o imperialismo americano, mas ele acabou de dizer que era a favor da Dinamarca administrar os recursos minerais da Groenlândia e ficar mais rica. Já é administrado. Não é assim não. Outra eu já coisa, falei, ele falou que o caso Epstein não tem nada a ver. Pode perceber que os políticos, eles sempre funcionam assim. Se você tiver um caso que está uma cortina de fumaça, eles mudam o foco. A Rússia, a China e o Irã estão muito preocupados mesmo com o caso Epstein, Pedro. Não, hoje aconteceu. Tem que ser muito inteligente. Eu não estou dizendo que eles estão preocupados. Trump está preocupado. Como diria o Lula, Trump, ele vai ter que se resolver com a justiça americana. Genial com J. Só que ele vai ter que se resolver com a justiça americana. O Pedro é um gênio com J. E ele está querendo fazer a mesma coisa que Netanyahu faz em Israel. Pedro, eu admiro a sua genialidade com J, Netanyahu, agora ele vai responder em Israel por corrupção. Eu acho que o Pedro merece uma salva de palmas. O que foi que Netanyahu fez? Vamos aplaudir a genialidade com J do Pedro. O que foi que Netanyahu fez a partir do momento que ele viu que ia responder um processo de corrupção, começou a invadir a Palestina. O que é que Trump está fazendo a partir do momento que vai responder processo dentro do próprio Estados Unidos? Fazer guerras e tirar aquela tensão. Os americanos não concordam com isso. A linha do tempo do Pedro é uma coisa que só existe na cabeça dele. Mas pronto, deixa eu sair um pouco aqui do internacional, Joyce. Por que que Nicolas Ferreira hoje está fazendo uma caminhada de Minas Gerais até Brasília, logo no dia que sai uma acusação gravíssima sobre ele na igreja de Alagoinha, do Valadão, que está envolvido no Banco Master com Daniel Vocaro. É a mesma coisa. O que é que ele está fazendo? Jogando uma cortina de fumaça ali. Para as pessoas dizerem, ele tá... igreja global, o cara tá saindo a pé de Minas Gerais para Brasília no dia que sai uma denúncia contra ele. Tá no mundo inteiro. Então, e não saiu denúncia contra ele. Não, acusações. Então Trump hoje, o que é que ele faz? Acusação contra o coitado do Nicolas sai todo santo dia, ele cria tensões no mundo para poder afastar o caso Epstein. Deixa eu falar. Fora o tanto de pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Deixa eu explicar aqui pra galera de casa como é que funciona a linha do tempo do Pedro, tá? O Pedro, ele tem uma realidade alternativa na cabeça dele que pra ele faz todo sentido. Ele disse, olha, foi só o Netanyahu começar a responder um processo por corrupção que ele bombardeou a Palestina. Qualquer pessoa que tem acesso ao Google vai saber que os ataques israelenses ao Hamas... eles foram motivados por um ataque terrorista do Hamas. Que tá cheio de criança, E eu já falei aqui Israel foi o país que mais matou criança no mundo. E eu já falei aqui trocentas vezes, porque os terroristas utilizavam as crianças como escudo. Aí pode matar. Porque elas coisaram com escudo, não foi? Aí pode matar. Como é que vai saber que a criança, Pedro, é drone, criatura é bomba? O país que mais matou crianças no mundo foi Israel. Palestina, e ele tá defendendo isso. Pronto, eu vou fazer o mesmo modo que Mateus faz. Mateus está defendendo a morte de crianças palestinas. Só pode. Porque ele tá dizendo que se tá sendo usado de escudo, pode atacar. Como é que vai saber, né? Mas o errado é quem bombardeia ou quem utiliza as crianças como escudo? Não, eu quero deixar essa reflexão pra audiência. Porque parece que Netanyahu tá respondendo um processo sobre corrupção ou não? Parece que pro Pedro... um terrorista pode utilizar uma criança como escudo. Netanyahu tá respondendo o processo de corrupção? Pode. Netanyahu tá respondendo? Não é público. E Trump vai responder sobre o caso Epstein também? Provavelmente, se ele for acusado. Justamente. O Trump não já foi até detido. O Trump não já foi até detido. O que eu tô falando é que o que tu tá trazendo é tergiversação, não tem absolutamente nada com a pauta. De novo essa história de tergiversação. Se você parar de tergiversar... Muito bem. Se você parar de tergiversar, eu vou parar de dizer que você tá tergiversando. Muito bem, senhores. Agora, 19 horas e 44 minutos. Quero parabenizar vocês, viu? Vocês hoje... mas não terminou ainda, tá? Nós vamos fechar hoje com uma notícia nacional. Vamos voltar para o nacional, tá certo? E eu preciso que vocês prestem muita atenção porque essa é muito importante, tá? E por isso que nós vamos finalizar o duelo de hoje com essa pergunta. Olha só, eleições presidencial de 2026. Aliás, eleição, não é eleições, é eleição presidencial, tá? De 2026. A primeira pesquisa Atlas Intel para 2026 revela
polarização persistente, desgaste político e um eleitor cada vez mais desconfiado das lideranças tradicionais. A pergunta que eu faço direcionada para Matheus Linardi, você tem 2 minutos. A direita falha ao não oferecer alternativa além do antipetismo? Eu acredito que qualquer grupo que esteja buscando uma vitória nas eleições, eles precisam ali formar uma coalizão em torno de um sentimento comum. Se existe essa identificação na direita de que o PT ele é um câncer a ser combatido e que ele está adoecendo o país e que a gente está muito pior hoje enquanto país do que na época do Bolsonaro, e eu estou falando especificamente na questão econômica, que é onde está doendo no bolso das pessoas. Quando você ia em 2022 com R$100 no mercado, você fazia uma compra que dava alguma coisa, né? Hoje você vai com R$100 no mercado, você não compra quase nada. Então as pessoas elas estão sentindo que o PT, que ele assumiu com a promessa da picanha e da cerveja, não chegou nem a picanha nem cerveja. O que chegou eu não posso falar aqui porque me proibiram de falar palavrão. Mas eu vejo um cenário bem interessante nessa pesquisa da Quaest. Porque você vê o Flávio Bolsonaro, ele pontuando ali não apenas com os votos do bolsonarismo, mas ele meio que rompeu a barreira do bolsonarismo. Ele está tendo muito mais votos da direita, que, por exemplo, poderia optar por um Zema da vida, por um Tarcísio da vida, mesmo que o Flávio ele não seja o candidato principal dessas pessoas, mas elas estão vendo ele como um potencial candidato. Tanto é que eu estava vendo uma reportagem, na verdade uma explicação do Sakamoto, que é um jornalista de esquerda, e ele falando que o desempenho do Flávio Bolsonaro surpreendeu a todo mundo. Ninguém estava esperando que ele conseguisse romper a bolha do bolsonarismo. Muito bem, agora para Pedro Siebra. Pedro, a esquerda subestima o desgaste econômico e institucional? Na verdade, não é que subestima, é porque eu costumo falar, né, que todos os presentes que a esquerda recebeu esse ano, a esquerda que eu digo assim, quem está no poder do executivo, né, todos os presentes que Lula recebeu esse ano vieram justamente da direita. Então, assim, o tiro no pé que o Eduardo Bolsonaro deu a pedir tarifas contra o próprio país nos Estados Unidos, a forma que Alexandre de Moraes quis desmoralizar Bolsonaro. Então, assim, é um ano que está sendo muito complicado para a direita bolsonarista. Eu não estou dizendo que em outros anos, ou em outros campos, poderia ser ruim para a direita. O problema é que essa fusão de votos não é tão simples. As pessoas acham que Flávio carrega o mesmo carisma ou então o mesmo curral eleitoral do seu pai. Não é verdade. Ele vai ter muitos problemas aí. Muito bem, agora vamos para o debate aberto. O brasileiro vota por convicção ou rejeição? Vocês têm 5 minutos. O brasileiro ele vota por emoção, né? Nenhum nem outro, sabe? E a gente vê a rejeição exatamente como uma resposta emocional. O Pedro ele não respondeu a pergunta que você fez a respeito da questão sobre a esquerda subestimar o discurso econômico, porque qual é o resultado econômico que o governo do PT está entregando? Por que as pessoas estão tão insatisfeitas com o governo Lula? Por que o Lula está enfrentando a maior rejeição de todos os mandatos que ele teve? Mateus, hoje ele está enfrentando a maior rejeição. Matheus, ele fala as coisas sem saber o que está falando. Por exemplo, ele fala que as pessoas votam por emoção. Desde que o PT começa a ser um partido, ele entra com 30% dos votos. Então o PT sempre está no segundo turno porque ele tem uma base eleitoral e uma militância muito forte. Então, assim, isso vinha acontecendo também com Bolsonaro. Hoje, Bolsonaro tem uma base eleitoral muito forte, tanto que vai credenciar Flávio para o segundo turno. Muito possivelmente, nós teremos um segundo turno de Lula e Flávio Bolsonaro, independente de quem apareça na frente dos dois, por conta da polarização e rejeição. O que é que vai acontecer?
aí sim vai entrar o voto de rejeição no segundo turno, porque no primeiro turno o que vai credenciar os dois para o segundo turno são as bases, as pessoas que votam por convicção e que gostam dos dois. E uma coisa que eu vejo também acontecendo aqui no Brasil é o desgaste do nome do Lula para concorrer a um quarto mandato, porque, poxa, a gente já tá no terceiro mandato do Lula. Fica muito complicado, Josmar Célio, o candidato que vai estar ali com seus 80 e poucos anos, né, ao final do quarto mandato, ele chegar na televisão e dizer: eu preciso de mais 4 anos para resolver tudo que eu não fiz nos outros mandatos, sabe? O problema é que Lula já tem a sua base consolidada. Mas ele não se elege somente com a certo, base. mas a rejeição de Flávio vai fazer isso alavancar. A rejeição do Flávio é menor do que a do Lula. Ele tem muita rejeição. Mas e o pai dele também carrega muita rejeição. Mas ainda é menor do que a do Se Lula. nós tivéssemos hoje uma eleição entre Bolsonaro e Lula, talvez sim tivéssemos um problema. E provavelmente ele não leu os relatórios, porque, tipo assim, a pesquisa, geralmente ela sai na internet, em algum site e tal, somente com os dados, né? Mas o interessante mesmo é você abrir lá no site do TSE e ver o relatório, porque lá é onde está o ouro da pesquisa. Por exemplo, o Lula hoje, ele é muito rejeitado entre os jovens. A gente tem uma população mais jovem, uma população que vai ali dos 16 até os 29 anos, que rejeita muito o discurso do Lula. A maior parte da rejeição do Lula vem exatamente nesse eleitorado, e a gente tá falando aí de um universo de 50 milhões de pessoas, cara. É muita gente. Eu já ia falar uma palavrão aqui que não pode. Mas aí precisa de mais de 50 milhões de pessoas pra tirar Lula do Mas poder. não é só... Mas ele não tá... Eu tô sendo técnico. Eu tô falando assim, na verdade, Lula entra com seus 30 milhões de votos. Então, assim, como foram em todas as eleições, como foi até com a Haddad. A Haddad teve esses votos porque são pessoas que votam no PT. Só que aí vai entrar o segundo problema, a rejeição. Quem é que tem uma rejeição maior? É Lula ou Flávio Bolsonaro? Quem é que tá com a máquina na mão? É Lula ou Flávio Bolsonaro? E sabe o que é que eu acho mais complicado? Quem é que vai conseguir atingir as massas? É Lula ou Bolsonaro? Sabe o que eu acho mais complicado para a esquerda? É que quando você tem o cenário ali de primeiro turno, você não tem nenhum candidato de esquerda pontuando bem. Porque todos são. Exatamente. Então vai ficar difícil até para fazer alianças no segundo turno. A direita a gente pode ter quem? Bolsonaro, Tarcísio Zema, Renan Santos. Se você somar... O Pedro, eu acho engraçado o Pedro, porque ele faz uma conta de padaria e ele esquece literalmente de fazer a adição. Quando você pega a pesquisa da Quaest, Josmar Célio, você tem o Flávio aparecendo com 23... E o Tarcísio no mesmo cenário, ou seja, Flávio está concorrendo com o Tarcísio no mesmo cenário. E o Tarcísio está aparecendo com 11%. E Lula? Muito bem, senhores. Nosso tempo, por favor. Nosso tempo. A soma dos outros candidatos é maior do que a do Lula. É isso que eu tô falando. Olha só, hoje ninguém venceu. Hoje não houve vencedor, tá? E estamos chegando agora para as considerações finais. Eu começarei agradecendo ao nosso queridíssimo Pedro Siebra. Por favor, suas considerações. Mais uma vez agradecer à bancada, a Joyce, como sempre, um ótimo mediador, a Matheus, a nossa audiência que está só alavancando o nosso trabalho e fazendo a gente crescer cada vez mais. A gente já começa a perceber as pessoas falando pra gente, seja no WhatsApp, seja na rua. Então, assim, já começou o nosso crescimento, graças a Deus. E é isso mesmo, em ano eleitoral vamos trabalhar aí pra levar informação e que as pessoas fiquem cada vez mais intelectuais e inteligentes. Matheus? Agradecer mais um duelo, é um prazer estar aqui nesse programa, debater com o Pedro. A gente falta se matar aqui, mas é porque são visões de mundo muito diferentes. Mas não é porque a gente discorda que a gente não pode concordar em algo. Eu acredito que tanto eu como ele, a gente quer um país melhor, a gente quer um estado melhor, a gente só discorda na forma. Então, por favor, não percam amigos aí por causa de política, porque isso não tem nada a ver. Amizade é amizade, Mateus, política tem muitos é política. intrigados por causa de política. Muito bem. O problema, muito bem. Quem tiver problema comigo é problema deles. Eu não tenho problema com ninguém. Ok, nossos agradecimentos a Matheus e também ao Pedro Siebra. Aqui, argumento fraco não se esconde. Convicção,
que não suporta o contraditório não sobrevive ao ringue. Esse foi mais um duelo aqui através da Iracema FM 91.9. Na sequência você vai ficar com a doce voz romântica da Edilma Félix e o programa Cidade Love. O programa O Duelo voltará amanhã a partir das 18 horas com mais uma edição. A direção é de Wagner Alves, a supervisão de Natan Tavares e eu sou Josmar Célio. Desejo para você uma ótima noite. Até amanhã.